tudo bem? Vamos fazer um bate-papo agora, específico, que serve tanto para aqueles que fazem a gestão da empresa, né? O gestor de RH, o pequeno empregador, o microempresário, e para aquele trabalhador lá da fábrica, o cipeiro. Como nós já vimos aqui nas nossas aulas, a CIPA ela obedece uma tabela, né, com o número de trabalhadores em relação à sua própria atividade e assim por diante. Não vamos entrar agora nesse mérito. Mas a grande maioria, por exemplo, nas indústrias, isso não é uma regra, tem exceções, mas assim, na grande maioria, há necessidade de se implantar a CIPA a partir de 20 trabalhadores. Perfeito? E aí acontece aquela velha história, o trabalhador, ele vê lá o aviso, o edital na sua empresa e resolve se candidatar. O que acontece? Infelizmente, né, numa grande parte, isso não é uma regra geral, mas eu estou aqui citando como exemplo, quando a empresa não tem uma cultura afinada com a questão de segurança e saúde, não tem essa compreensão ainda bem legal, ela vai ver esse cipeiro, candidato, ou aliás, esse candidato, né, que ele não é um candidato a cipeiro, ela já vai ver essa pessoa, a partir da sua inscrição, com maus olhos. O empregador já vai, puxa, esse camarada, ele se inscreveu, puxa, ele é um bom funcionário, ele é excelente torneiro mecânico, mas ele foi se inscrever para ser cipeiro, que é uma tragédia. Por que há esse medo, entre aspas, quando o trabalhador se inscreve? Bom, é a questão da estabilidade, né? É a questão da estabilidade e o empregador, alguns empregadores, deixa eu fazer uma correção, enxergam, veem isso como uma coisa assim terrível, né? Puxa vida, o José agora vai ficar estável. Bom, por outro lado, existe sim aquele trabalhador que, pensando na crise, com medo do desemprego, ele resolve participar da CIPA. Então ele vai lá e se inscreve como candidato, pensando em ganhar, sem ter qualquer interesse com as questões de segurança e saúde do trabalhador, mas com total interesse pela estabilidade de ser um cipeiro. Eu sei que isso às vezes até fere um pouco, você está falando isso no treinamento, mas é uma verdade. Eu acho que a gente tem que ter uma transparência total para conversar sobre as coisas reais que acontecem nos ambientes de trabalho. Bem, errados estão aí nesse exemplo os empregadores e os trabalhadores. Não é para isso que serve uma CIPA. A estabilidade foi feita pelo legislador lá nos tempos atrás, né, para dar uma proteção àquela pessoa que realmente estava lutando pelo interesse dos demais trabalhadores. Só que nós estamos vivendo um momento totalmente diferente, né? O trabalhador, quando ele entra para uma CIPA, ele não deixa de ter as mesmas obrigações que ele já possuía antes. Ou seja, ele está ali para trabalhar, para exercer tarefa tal, atividade tal, e isso não mudou nada. A CIPA é um trabalho voluntário, né? Então, existem empresas que começam a fazer manobras, tentam impedir a candidatura, não dão um recibo para o candidato, né, da sua inscrição, e acabam demitindo aquela pessoa, e aí começa a gerar uma série de processos trabalhistas, de coisas desse nível. Isso não é bom para ninguém, né? Então, na verdade, o que acontece? Eu volto a falar o que eu já falei aqui numa outra ocasião. A cultura da empresa deve estar atenta a isso. A empresa deve ter uma cultura voltada à questão da segurança e saúde, do lado positivo da coisa, sabendo que os trabalhadores bem treinados, que participam, que têm um ambiente de trabalho, né, harmonioso, eles certamente não estarão preocupados com a sua estabilidade, e sim de fazer alguma coisa positiva para o bem daquela organização. E isso a gente vê muito por aí. Isso não é nenhuma utopia, não. Então, na verdade,
essa questão ela deve ser olhada com carinho e muito bem discutida na organização. Né? Esquecer o lado do empregador com esse tipo de observação e o lado do trabalhador que tem também a intenção negativa, como eu aqui tratei. Agora um lembrete para o pessoal aí, para os gestores, pessoal de RH e para os cipeiros também, óbvio. Estabilidade da CIPA ela é durante a gestão, que é de 1 ano. E ela continua após o seu mandato por mais 1 ano. Agora, quando ela começa? A partir do momento que eu fui eleito? É o que muita gente pensa. Mas não. A estabilidade do cipeiro ela começa a partir do momento que ele foi lá na empresa e se inscreveu. A partir da sua inscrição, ele tem uma estabilidade provisória que vai valer até o dia da eleição. Se ele for eleito, ela continua, ele vira um cipeiro. Se ele não for eleito, aquela estabilidade terminou no dia do processo eleitoral, da eleição, propriamente dita. Claro que numa empresa normal, né, sem uma cultura negativa, ele vai continuar as suas atividades não sendo cipeiro. Mas ela termina no dia da eleição. Perfeito? Então, quando o gestor de RH, de repente, demitiu uma pessoa antes da eleição da CIPA, ele tem que estar preocupado, inclusive, com a questão da estabilidade provisória do candidato. E as outras observações legais, à parte, claro que devem ser observadas também. Por enquanto é isso. Obrigado.